Fala, meu povo, tudo beleza? Bom, vamos dar sequência hoje na nossa websérie De Onde Vem. Primeiro episódio, eu mostrei de onde vem a matriz de riscos, né? Já que a NR1 ela não tem esse termo, matriz de riscos. E hoje eu vou mostrar de onde vem a estabilidade que o trabalhador tem direito após um acidente de trabalho. Aliás, esse é o primeiro ponto que a gente vai desmistificar hoje. Antes de eu abrir a legislação, eu já quero trazer a informação de que o que causa, o que concede a estabilidade não é um acidente de trabalho, né? Muita gente fala que o trabalhador tem estabilidade após um acidente. Na realidade, essa é uma afirmação equivocada, porque o acidente em si não é o que causa a estabilidade. A abertura da CAT não é o que causa a estabilidade. O período de afastamento não é o que causa a estabilidade. O que vai conceder o direito à estabilidade ao trabalhador é justamente o benefício que ele recebe do INSS. Um tipo de benefício, não todos, e eu vou mostrar na legislação para embasar normativamente essa afirmação, que é o objetivo dessa websérie, trazer o embasamento normativo de situações que acontecem no cotidiano para quem atua na área de segurança do trabalho. Então, muito se ouve falar sobre a estabilidade pós-acidente e poucos sabem de onde vem essa estabilidade, e é isso que a gente vai mostrar agora. Novamente, assim como na aula 1, eu vou trazer a tela do meu computador com a legislação e o artigo prontinho para a gente desmembrar esse artigo da lei que fala sobre a estabilidade. Se liga! Vamos lá, gente. Seguinte, eu estou aqui com o artigo 118 da Lei 8213. Importante citar que a lei que está aberta aqui é a Lei 8213 de 91, tá? É a lei que trata dos planos e benefícios da Previdência Social. Lá no nosso artigo 118, eu vou ler todo o artigo, depois a gente vai desmembrando ele aqui para otimizar o entendimento. Então vamos lá, o artigo 118 diz o seguinte, ó: o segurado que sofreu um acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, ou seja, um ano, né, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Aqui eu já quero trazer o primeiro ponto de atenção, que é esse aqui, ó, auxílio-acidente. O auxílio-acidente também é um tipo de benefício do INSS, mas não tem nada a ver com a estabilidade, tá bom? Tanto é que o próprio artigo 118, ele já traz aqui, ó, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Então, independente do trabalhador receber ou não o auxílio-acidente, ele pode ter direito à estabilidade, certo? Eu não vou entrar no mérito agora do que é o auxílio-acidente de fato, mas é um outro auxílio que não tem relação com a estabilidade, que o trabalhador pode, inclusive, continuar trabalhando e recebendo esse auxílio-acidente, tá bom? Mas esse já é o primeiro ponto de atenção. Auxílio-acidente não tem relação com a estabilidade, a própria norma traz, usando o termo independentemente, tá bom? Um outro ponto de atenção que eu quero trazer é esse aqui, ó, auxílio-doença acidentário. Esse é o dito cujo, esse é o benefício que vai conceder ao trabalhador o direito a essa estabilidade de 12 meses, certo? E por que eu trago aqui um ponto de atenção? Porque existe um outro auxílio-doença que é o previdenciário, e a gente precisa estar atento com relação a essa diferença. O auxílio-doença previdenciário é para quando um segurado sofre um acidente ou fica doente sem nenhuma relação com o trabalho. O cara foi andar de bicicleta no domingo de manhã com a família, foi passear, caiu da bike lá, quebrou a perna. O INSS não vai deixar esse ser humano desamparado. Porém, o auxílio-doença que ele vai receber é o previdenciário. Por quê? Porque não tem relação com o trabalho. Não é um acidente de trabalho. Então, esse benefício é o auxílio-doença previdenciário, tá bom? Diferentemente do auxílio-doença acidentário, que é um auxílio-doença concedido pelo INSS
quando a causa do acidente é relacionada ao trabalho, tá bom? E só esse benefício, auxílio-doença acidentário, é o que vai conceder ao trabalhador o direito a essa estabilidade. Quando? Após a cessação, ou seja, quando o INSS encerra o período de pagamento desse benefício aqui, do auxílio-doença acidentário, tá? Quando há a cessação do benefício, a partir desse momento, o trabalhador, o segurado que sofreu o acidente de trabalho, vai ter garantido, pelo prazo mínimo de 12 meses, pelo prazo de 1 ano, a manutenção do seu contrato de trabalho, a chamada estabilidade de 1 ano. Então, resumindo, essa estabilidade de 1 ano relacionada a acidente de trabalho, lembrando, não é por qualquer acidente de trabalho, não é se tiver CAT ou não, não é vinculada ao período do afastamento. O que vai conceder ao trabalhador o direito a essa estabilidade é única e exclusivamente o auxílio-doença acidentário. Esse benefício aqui que o INSS vai conceder, tá bom? Acabou o auxílio-doença, ou seja, a cessação do benefício. Quando o INSS parar de pagar, porque tem um período que ele define para esse pagamento, quando ele parar de pagar, então a partir desse momento, o trabalhador vai gozar do direito à sua estabilidade. A empresa não pode demiti-lo durante esse período de 12 meses. Ou até pode, mas aí pode fazer acordo, enfim, tem algumas outras possibilidades. E por falar em possibilidade, alguém vai falar assim, Léo, mas e a tese 125 do TST? Eu vou voltar para a tela aqui para falar sobre a tese 125, peraí. Opa, voltei. A tese 125 do TST, eu não vou entrar muito a fundo nessa tese, porque tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu falo exatamente sobre esse tema. Inclusive também lendo a tese na íntegra, na tela do meu computador, destrinchando essa tese e trazendo ponto a ponto quando que de fato vai haver ou pode haver essa estabilidade sem a concessão do auxílio. Tá? É um caso muito específico, mas que vem sendo levantado ultimamente. Então eu já falei sobre a tese 125 aqui no canal. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a tese 125, mas fiquem com essa informação. São casos muito específicos e a gente não pode tratar como regra, tá? Via de regra, vai valer o artigo 118 da Lei 8213. Existe sim a estabilidade de 1 ano para o trabalhador, porém não é por qualquer acidente de trabalho, não é por abertura de CAT e não depende de período de afastamento. O que vai conceder a estabilidade ao trabalhador é a concessão de um benefício acidentário. É quando o INSS concede um benefício acidentário ao trabalhador. Beleza? Se mesmo assim ainda tiver dúvida, pode deixar nos comentários que a gente se vira nos 30 daqui para tentar te ajudar. Enquanto isso, eu vou pensando aqui no próximo episódio dessa nossa websérie De Onde Vem. Um grande abraço a todos e falou!